todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Este vídeo vai ser para dar a resposta a um vídeo da Isa do canal Jardim de Mil Histórias, que ela gravou, penso que em julho, sobre bibliotecas, e eu decidi gravar este vídeo, mas ela não foi a primeira a falar aqui no BookTube português sobre este tema. Há pelo menos 2 vídeos que eu também já vi sobre este tema. Um deles penso que foi mais ou menos há um ano atrás, do canal da Paula Livro Aberto, e o outro vídeo que eu vi foi precisamente ontem, que foi a Silvéria que lançou, do canal da Found Reader. Eu vou deixar então esses 3 vídeos cá em baixo na caixa de descrição do vídeo para vocês verem também as opiniões sobre elas e a experiência delas. E hoje vou então falar um pouco sobre a minha experiência. Bom, para quem costuma assistir aos meus vídeos, vocês já devem ter reparado que eu trago aqui frequentemente livros que eu trago da biblioteca, requisitados na biblioteca, e ultimamente tem sido um hábito para mim frequentar a biblioteca e trazer pelo menos metade das minhas leituras de lá. Os livros da biblioteca têm as suas desvantagens, mas também têm as suas vantagens. Obviamente que se nós não tivéssemos limitações de dinheiro e de espaço, seria muito mais confortável ler apenas livros adquiridos por nós. Para nós que gostamos do objeto do livro, além do prazer da leitura, é muito mais confortável ter o livro connosco, poder lê-lo quando bem nos apetece, poder anotar, fazer anotações nos livros sem ter preocupações por os livros não serem nossos, o que dá muito jeito quando eu estou a ler, por exemplo, livros de história ou biografias, porque são muitos detalhes que eu quero assimilar e ajuda-me a fazer alguns apontamentos. Mas não se preocupem que eu não faço isso nos livros de outras pessoas. Também dá muito jeito, obviamente, para consultarmos sempre que nos apetecer, sempre que der jeito ir consultar alguma informação que estamos à procura. E por isso há sempre livros que eu não deixo de comprar, como são então as biografias que me referi há pouco, ou livros que eu sei que à partida gosto muito do autor e que vou querer ter na minha coleção, porque é um autor que me é querido, embora possa acontecer que eu não goste de algum livro desse autor, que já me aconteceu, por exemplo, recentemente com um livro do Dostoiévski, mas isso não interessa nada, porque é um livro que eu vou poder querer ler um dia mais tarde, ou reler. Quanto às anotações que não se podem ler nos livros da biblioteca, e há aqueles trechos ou frases que nós queremos guardar para recordar mais tarde, o que eu tenho feito é, eu tenho marcado os livros com post-its, como vocês já devem conhecer, no local. Isto não é da biblioteca, isto é meu, mas é só para exemplificar. Eu marco, por exemplo, uma passagem com um post-it no início dessa passagem, e depois, quando vou devolver o livro à biblioteca, o que eu normalmente faço é tirar uma fotografia do trecho que quero guardar e guardo tudo numa nota do Evernote dedicada a esse livro, e dessa forma posso consultar todas as anotações desse livro que eu devolvi à biblioteca posteriormente. Também aproveito para fazer alguns apontamentos sobre esse livro, para me recordar da história mais tarde, e algumas indicações bibliográficas, mas eu por acaso estou a pensar em gravar um vídeo daqui a algum tempo para mostrar como é que eu faço então depois esta gestão da organização das minhas leituras, para vocês conhecerem se tiverem curiosidade. Agora, falando um pouco da minha experiência com as bibliotecas, isto tem sido um hábito que eu fui adquirindo desde relativamente jovem. Quando eu andava na escola de 2º, 3º ciclo, eu costumava ir à biblioteca da minha cidade, que era a cidade de Águeda, inicialmente para fazer algumas pesquisas de alguns trabalhos, e de vez em quando também ia lá, meramente para conhecer os livros que por lá haviam, e depois, meramente por curiosidade, comecei a frequentar essa biblioteca. Adquiri na altura um daqueles cartõezinhos de biblioteca ainda escritos à mão, com a nossa fotografia e tal, e lembro-me que na altura nós, para sabermos os livros que a biblioteca tínhamos mesmo que ir àqueles ficheiros bibliográficos mesmo em papel, ou perguntar à bibliotecária se tinha algum livro sobre este ou sobre aquele assunto. Eu gostava de explorar as estantes, gostava de descobrir livros mesmo assim, sem conhecer nada sobre eles, de os conhecer de forma
despretensiosa e de forma espontânea. Lembro-me que cheguei a ler pelo menos o primeiro volume dos Miseráveis na altura. Eu não me recordo de ter lido os outros volumes, mas esse eu lembro-me perfeitamente, porque lembro-me ali do personagem do Jean Valjean. Foi um personagem que me ficou na memória desde essa altura. E lembro-me também de ler, por exemplo, O Mundo de Sofia, que foi um livro que me fez despertar pela primeira vez o interesse pela filosofia. Isto de certeza que foi já depois do meu 11º ano, depois de eu já ter tido filosofia, que não era uma disciplina que eu gostava particularmente, mas que a partir da leitura deste livro, descoberto por acaso na biblioteca, abriu-me completamente os horizontes e eu passei a interessar-me por esse tema e foi mesmo uma revolução na minha cabeça a partir dessa altura. Porque aquele livro no final tem assim um final mesmo blowing mind. Depois, quando fui para a escola profissional, principalmente no meu 3º ano do curso, eu tive que fazer um trabalho de pesquisa sobre o compositor Wagner e o drama musical, e eu levei vários meses, lembro-me de ter visitado várias bibliotecas para consultar vários livros de enciclopédias para pesquisar sobre o tema da minha prova de aptidão profissional, e por acaso é curioso eu já ter tido a experiência de ter orientado uma prova destas num curso profissional de música, porque entretanto eu formei-me e comecei a dar aulas, e notei uma grande diferença nos hábitos dos estudantes em termos de pesquisa, porque eles hoje em dia têm muito mais facilmente acesso a todo o tipo de informações e para eles é-lhes muito mais fácil e imediato irem fazer uma pesquisa na internet e, de certa forma, não são obrigados a consultar livros mesmo nas bibliotecas, que era o que nós fazíamos na altura. Nós, na altura, para encontrarmos alguma coisa no Google, tínhamos que fazer ali uma pesquisa. Eu nem sei se o Google existia na altura, mas nós, quando fazíamos uma pesquisa na internet, tínhamos basicamente que estar a abrir página a página a ver se aquela informação era realmente relevante ou não para aquilo que nós procurávamos. E hoje em dia o sistema de busca da Google é muito mais eficaz, porque nós basicamente vamos ter muito mais rapidamente a informação que é relevante para o tema que estamos a pesquisar. E na altura não, pronto. Eu tive que visitar várias bibliotecas, como eu disse, então fazer essa pesquisa durante vários meses, e eu acho que realmente foi uma experiência que eu não trocaria pelo tipo de experiência que hoje se tem, em que tudo é muito mais facilitado, mas que por outro lado vai-nos limitar a nossa curiosidade, o nosso espírito de pesquisa. E de certa forma acho que isso não acaba por não ser tão bom para os jovens que se estão a formar hoje em dia. Depois, quando entrei na universidade, obviamente que eu continuei a frequentar a biblioteca. Nessa altura, a biblioteca que eu mais frequentava era a biblioteca da própria Universidade de Aveiro, que por acaso foi um edifício projetado pelo Cisa Vieira, que é um dos grandes arquitetos portugueses, e eu gostava muito daquele espaço, gostava muito de estar lá naquele ambiente em que haviam então aquele detalhe das janelas horizontais ali ao nível dos nossos olhos, o que dava assim uma sensação muito agradável de estar ali a ler. E inclusive de vez em quando ainda sonho com aquela biblioteca, apesar de já ter acabado o curso há alguns anos. Quando comecei a trabalhar depois de ter terminado o curso, curiosamente houve ali alguns anos em que eu fiz muito poucas leituras, de biblioteca ou não. Foi assim um fenómeno estranho na minha vida, em que eu deixei de ser leitora por motivos, passo lá a saber porquê, mas atualmente isso está ultrapassado, e principalmente quando conheci o BookTube, quando comecei a ver vídeos na internet sobre livros, o meu entusiasmo voltou e é ainda muito maior do que era antes. E entretanto, com esses vídeos, por causa disso, já fiz uma lista enorme de livros que desejo ler a médio e longo prazo. Neste momento, essa lista de livros tem cerca de 370 livros e infelizmente nas minhas estantes desses 370 só tenho ali cerca de 70 livros, portanto há 300 livros que eu quero ler dessa lista que não os tenho. Se eu fosse fazer as contas e se fosse comprar esses livros a um preço simpático, por exemplo, de 10 euros, isso seria equivalente a cerca de 3.000 euros,
o que já dá para comprar algumas coisinhas. Não quer dizer que eu não tivesse esse dinheiro para investir, a questão não é essa, a questão é que eu penso na minha vida, nas minhas finanças, de uma forma preventiva. Eu não gosto muito daquele hábito que algumas pessoas têm, e que eu não nada contra, mas é a minha forma de estar, de todo o dinheiro que entra do salário ou das nossas fontes de rendimento ser gasto. Eu gosto sempre de, dentro dos possíveis, ir sempre guardando algum para ter algum conforto e de ter alguma margem de manobra caso aconteça algum imprevisto. Não digo só apenas numa situação imprevista de desemprego ou de outra situação semelhante, mas também gosto de ter algum dinheiro de parte para poder suprimir alguns imprevistos que podem nos acontecer a qualquer momento na nossa vida, quer em termos de saúde ou alguma coisa que seja preciso de um momento para o outro. E eu não gosto de viver naquele limite de estar a contar todo o dinheiro que tenho até o final do mês. Gosto de ter algum de parte e gosto de ter esse conforto financeiro. Isso dá-me mais tranquilidade, mas pronto, isto é apenas a minha forma de lidar com as minhas finanças. Obviamente que eu não critico as pessoas que compram os livros sem qualquer tipo de pudor. Aliás, elas estão a investir naquilo que lhes dá mais prazer, naquilo que lhes dá felicidade. Quem sou eu para julgar essas pessoas? Eu simplesmente estou aqui a mostrar-vos um pouco da minha forma de estar e da minha forma de me relacionar com os livros e com estas questões. Tal como a Isa disse no vídeo dela, eu também nunca vou deixar de comprar livros por causa das bibliotecas. Há sempre livros que eu vou querer ter na estante, ou porque são então livros de consulta, como eu já disse, ou porque são de autores que eu gosto muito, ou porque simplesmente a biblioteca é que eu vou não tem os livros que eu desejo ler no momento. E embora a maior parte dos livros que eu costumo ler, que são mais virados para os clássicos, normalmente a biblioteca tem, mas há sempre um ou outro livro que eu quero ler e que são mais atuais e que a biblioteca ainda não tem, e nesse caso não terei outra opção senão comprar esses livros. Eu, por acaso, ultimamente tenho tido uma regrazinha para comprar livros, que não é minha, a ideia não é minha, mas eu vi alguém com esta ideia que não sei quem é neste momento, de alguém que inventou um sistema que é todos os livros que lê da sua estante, por cada estrela que der a esse livro, vai pôr €1 de parte, e eu decidi também começar a aplicar essa regra e tenho feito isso. Ou seja, se eu ler um livro que dê 2 estrelas, vou mentalmente pôr só €2 de parte para comprar um livro novo. E isto, ou seja, não sei se estou a explicar bem. Eu aplico esta regra apenas a todos os livros que estão aqui em casa e que eu leia, conforme as estrelas que eu vou dando de classificação a cada um desses livros, é conforme então o dinheiro que eu vou pondo de parte para comprar novos livros. Dessa forma também me obriga a reduzir a pilha enorme também de livros que eu ainda tenho aqui em casa, dos livros por ler, e pronto. Este sistema não inclui livros da biblioteca. Como a Isa referiu no vídeo dela, e muito bem, as bibliotecas acabam por ser um serviço público que nós devemos beneficiar. Quanto mais livros nós lermos então das nossas bibliotecas, mais elas, à partida, vão ter orçamento para investir em novos livros, porque se os livros não forem lidos, não há justificação para haver investimento, e portanto também é uma forma de contribuirmos para que essas bibliotecas cresçam, ter esse hábito de ir fazendo algumas leituras dessas bibliotecas. E atualmente também a maior parte das bibliotecas dá para fazer as renovações de livros através da internet, e os próprios catálogos estão online, nós podemos ver em casa se a biblioteca tem os títulos que nos interessam disponíveis ou não, o que acaba por ser bastante prático em relação ao sistema que funcionava antigamente, e portanto acho que é de aproveitar. Atualmente a biblioteca que eu frequento deixa-me trazer 8 livros de cada vez, e posso tê-los por um período de 15 dias mais ou menos e fazer 2 renovações, portanto na prática eu posso tê-los no máximo 1 mês e meio. Normalmente eu consigo lê-los nesse período, se não conseguir também basta ir à biblioteca presencialmente e entregar os livros e voltar a requisitá-los, portanto isso também é uma questão de nós irmos gerindo as nossas leituras e os nossos timings. E é isto então, basicamente era isto que eu tinha para conversar sobre bibliotecas.
Espero que este vídeo não tenha ficado gigante mais uma vez e eu vou ficando por aqui hoje então. Fiquem bem então, boas leituras e vemo-nos no próximo vídeo.